E foi muito incrível, porque eu fui um pouco sem educação com ele. Ele ama política, e aí ele falou algo meio contra o que eu Acreditava. acreditava, e eu dei uma tirada nele, tipo assim: "Ah, você é isso, né?". Enfim, não vou falar que lado, mas eu falei: "Você é isso". E ele riu da minha cara, né, tudo bem, vida que segue. E aí, conversando sobre vida pessoal, eu contei que uma das entrevistadas dele, eu tinha uma certa pé Ranço. atrás, com um certo rancinho com Uhum. ela, porque ela tinha sido advogada de uma pessoa do meu passado, enfim. E aí, a gente conversando sobre isso, a gente tocou o telefone por conta disso. Começou a conversar e daí que a gente: Trocaram o telefone e a gente conhece o final da história. "Ah, conhece, Cadu". Manda um abraço e um beijo pra ele. Beijo. Ele tá ali do outro lado e o que que acontece? Literalmente do outro lado, e nisso surgiu o estúdio. Nós começamos primeiro como sócios mesmo, literalmente sociedade, vamos montar um estúdio. Ele também tem o podcast dele, né, que é Josimar Pereira. Pronto. E aí nasceu o Super Antenado, ele me deu super força, sempre me ajudando, sempre ali ao lado. E na telinha também, né, nos meus projetos ele sempre tá me ajudando. É o que a gente ia falar, gente, uma pessoa com tantas faculdades, com tantos projetos, tanta coisa acontecendo, se você não tiver alguém do lado que entenda pelo menos um pouco da sua rotina, a relação explode. E é isso que a gente queria saber, como é que faz para acompanhar essa Amanda ligada no modo turbo desse jeito? Gente, é justamente isso. Eu acho que está dando certo justamente por isso, porque, assim, ele é meu sócio no podcast, já começa por aí. Então temos, desejos afins, Comuns. né, em comum. Posteriormente, o que acontece? Eu estou também na telinha e ele sempre me apoiando. Ele vai, ele dá opinião. Assim, eu tenho uma é muito legal você poder conversar, ter na pessoa que você está ao lado um amigo. Eu conto tudo, gente, eu sou daquela que não tem filtro, até muito. Então, assim, ele sempre, às vezes, me dá um puxão de orelha, me aconselha, eu falo, então isso é muito bacana. Ele tá nesse meio também, então ele sabe como que é, e as coisas vão fluindo. Para quem não sabe, eu também trabalho nos bastidores, eu vibro diariamente com cada conquista, cada jornal de 2 horas e meia colocado no ar. E esse canal não nasceria se eu já não tivesse essa direção, esse apoio todo que o Josimar está dando para a gente aqui. É Inclusive, um verdade. abraço para ele mais uma vez, e a gente estará junto em próximas pílulas e próximos projetos. Falando nisso, a gente vai falar um pouquinho do nascimento do Super Antenada, né? Vamos. E a gente dá o spoiler que é no próximo bloco ou continua a partir de aqui? Bora, Bora? bora. Vamos lá então, gente. Como que nasceu o Super Antenado? A gente quer saber com um pouquinho de você. Do nada, você falou assim: eu tenho quadros, eu já falo sobre isso, mas eu estou sentindo a necessidade de jogar para a sociedade, dividir, colocar voz para as pessoas que ainda não conhecem determinados temas e o podcast vai me dar essa liberdade. Como é que nasceu? Na verdade, gente, o Super Antenada existe, como eu te disse anteriormente, é um quadro do Samurai Automotors. Como que nasceu esse nome Super Antenada? Fui convidada para fazer um quadro dentro do Samurai Automotors e ele me deu a liberdade de escolher o nome. Uhum. E aí a gente tá conversando ali e foi inclusive com o Josimar um dia, a gente batendo papo, e eu falei de alguma coisa que eu tinha pensado um nome mais ou menos assim, ele me ajudou a ajustar o nome. Levei para o Samurai abraçou o nome, falou: "Super bacana", porque é justamente isso que quer. Super antenada remete a alguém que tá antenado em tudo um Tudo. pouquinho, é a sua cara. E nisso nasceu Super Antenada, mas nicho carro, totalmente sobre carro. A gente abriu um pouquinho para abrir sobre histórias de Fórmula 1, Fórmula Indy, e disso veio o Mundo Náutico, que é um outro quadro que eu tenho lá. Depois veio Tribo das Motos também. Só que veio a necessidade e a vontade de um podcast. Por quê? Eu sou muito falante, né, eu não sei se vocês perceberam, assim, eu falo um pouquinho muito, literalmente. E aí, o que que acontece? Nisso, nessa vontade de falar, nessa curiosidade, eu sou muito curiosa, os cursos não foram à toa. Foi porque eu tenho a curiosidade de saber um pouquinho, eu sou aquela pessoa que quer saber um pouquinho sobre todo o assunto. Você não precisa saber dominar todo o assunto, mas eu acredito muito que você tem que saber um pouquinho de cada coisa para você sentar numa mesa e saber falar, saber se portar.
Eu acho isso muito importante no ser humano. E eu acho que o ser humano que fala um pouquinho sobre tudo, gente, isso me conquista. É super interessante. Não é? Uhum. É assim, é a base da conquista, tanto pessoal quanto profissional, é aquela pessoa que sabe conversar um pouquinho, sabe falar, você pergunta, sabe direcionar, porque aquela pessoa que você vai conversar não sai nada. Então, assim, pra mim é muito atrativo. Como é muito atrativo, eu me cobro muito, como uma boa perfeccionista que sou, eu me cobro também muito. E aí, eu fiquei muito interessada em fazer um podcast que abordasse tudo. E como, conheci Josimar, também estava fazendo podcast. Bora montar um podcast, um estúdio?